Estamos fazendo a leitura como proposta de estudo de Crepúsculo dos Ídolos e eu queria fazer alguns comentários sobre possíveis equívocos que podem haver quando você vai fazer a leitura desse livro. Existe um prefácio, né, escrito pelo próprio Nietzsche, e posteriormente o prefácio em Crepúsculo dos Ídolos tem algumas máximas e flechas, certo? E essas máximas e flechas, por muitas vezes eu tenho notado que algumas pessoas tendem a querer fazer superinterpretações acerca do que está escrito aqui nessas máximas e flechas, que são muito mais noções provocativas do que está por vir aqui no livro, do que concepções a serem interpretadas e arrematadas já aqui no começo do livro, né? Você pode perceber que aqui nessas máximas e flechas, que são em média 40, né? 44 na verdade, elas têm uma perspectiva de algumas ideias em comum que vão passando entre elas, que perpassam entre elas, né? Você pode perceber aqui, deixa eu fazer a citação de algumas delas. Nós, imoralistas, prejudicamos a virtude tanto quanto os anarquistas prejudicam os príncipes. Só depois de terem sido atingidos de novo, se sentam firmemente nos seus tronos. Moral, é preciso disparar contra a moral. Ou seja, vamos ler outro aqui, né? Vamos ler outro para poder identificar essa questão. Quão pouca coisa é necessária para a felicidade. O som de uma gaita. Sem a música, a vida seria um erro. O alemão até concebe o próprio Deus, prestes a cantar canções. Há um ódio contra a mentira e a dissimulação que procede de uma acessível noção de honra. Há um outro ódio semelhante por covardia, já que a mentira é interdita pela lei divina. Ser covarde demais para mentir. Ou seja, se você verificar aqui, esse livro sendo compreendido como uma anunciação, na verdade, contra a moral ocidental, uma declaração de guerra contra o pensamento ocidental, na verdade, enquanto pressuposição de base, entendendo aqui como ponto de partida uma noção de vontade de potência, que é inicialmente tomada como projeto e depois é abandonada por Nietzsche como projeto. Porque tomar essa noção de vontade de potência como projeto de principal do desenvolvimento de sua filosofia possibilitaria que interpretássemos como uma ótica heideggeriana o faz, que a vontade de potência seria um tipo de ontologia ou noção última de sua filosofia. Isso Nietzsche abandona, mas não abandona a noção de vontade de potência, que pressupõe que é um tipo de força vital que constitui tudo aquilo que é vivo e que faz com que esses seres viventes, desde a menor molécula ao maior ser vivo existente, se contraponham e tenham um impulso de se afirmar sobre o mundo, e a partir disso se constituem a partir desse impulso, né, desse próprio impulso de se afirmar. E a partir disso, e lá em Genealogia da Moral, ele vai fazer uma investigação genealógica a partir de como essas forças se constituem, como se dá, na verdade, o significante dessa constituição de forças a partir de um contexto histórico, né? Ou seja, quando Nietzsche diz que a única coisa que a vontade de potência não pode fazer é não se expressar como vontade de potência, ele faz análise aqui. Apesar de determinadas castas, em determinado período histórico, se afirmarem seus valores como ditos valores morais a serem seguidos, mesmo aqueles que se submetem a esse enquadramento, ainda assim possuem vontade de potência. Ou seja, o conflito de forças, o conflito das vontades de potência é inerente aos seres vivos, ao contexto social, seja lá o que for. Então, como ele parte aqui dessa questão desse ponto de partida,
referente a essa acusação moral, essa acusação de uma noção de que vai se pautar em uma declaração de guerra contra esse tipo de moral unívoca, ocidental, dualista, que nega a vida para afirmar uma vida fora dela mesma, né? Uma vida espiritual, uma vida no além. Esse é o ponto de partida, e essas máximas e flechas aqui vão anunciar, de um modo geral, essa pretensão, né? Lógico que com outros elementos que ele vai anunciar lá na frente, mas não é necessário, pelo menos na minha interpretação, você fazer super interpretações dessas máximas e flechas, porque são anunciações do projeto de declaração de guerra de Nietzsche sobre a moral e pensamento ocidental de um modo geral, né? E aí que me faz entrar no problema de Sócrates, né? Porque é o cerne do pontapé inicial que ele dá referente a essa declaração de guerra, né? E aqui eu vou comentar um pouco sobre isso. Em todo tempo os sábios fizeram o mesmo juízo da vida, ela não vale nada. Sempre em toda parte ouvimos sair de suas bocas a mesma palavra, uma palavra repleta de dúvida, repleta de melancolia, repleta de cansaço da vida, repleta de resistência contra a vida. Mesmo Sócrates disse ao morrer: viver é estar há muito tempo enfermo. Devo um galo a Asclépio, libertador. Ou seja, anuncia-se aqui, nesse primeiro texto aqui do problema de Sócrates, justamente o tipo de concepção de pensamento ocidental que Nietzsche está querendo combater aqui no seu projeto ao filosofar com o martelo, né? Ou seja, para Nietzsche, pelo menos enquanto a anunciação aqui, Sócrates era um derrotado da vida, alguém que era excluído da sociedade grega, alguém que sequer era visto como alguém aceitável visualmente, alguém que, ao se encontrar com outros supostos pensadores da época, que nesse sentido aqui você pode fazer uma inferência no que corresponde aos sofistas, não era alguém de destaque, né? E como é que Sócrates tem a possibilidade de poder superar esses indivíduos que tinham destaque na sociedade grega por conta da sua retórica espetacular, por conta da sua colocação no cenário grego, por conta daquela moral grega que não incluía Sócrates diante daquela moral, nem de forma individual, nem de uma maneira a assumir os seus pressupostos como o modo de bem colocar Sócrates naquele determinado ambiente. Se Sócrates se dá mal nesse mundo, Sócrates vai criar um mundo fora do mundo da vida que possa servir como guia determinante moral para esse mundo aqui. Ou seja, se o indivíduo aqui exerce através da valorização da força, da valorização da virtude, da valorização daquilo que era entendido como o belo no grego, da valorização daquilo que era tido como uma moral, que não se regia por parâmetros que estariam fora da vida ela mesma, Sócrates vai criar um mundo ideal, certo? Que isso vai refletir em Platão, como base fundamental da filosofia platônica, para poder criar parâmetros fora da vida, para poder subverter essa moral, certo? E se colocar acima da vida essa a única possivelmente existente, né? Que é a vida que ele está aqui se dando mal, que é a vida aqui que ele é atormentado por estar nela, inclusive deve um galo a Asclépio, porque essa possibilidade de se desgarrar dessa vida seria algo divino, né, para poder se encontrar com esse mundo ideal, e cria esse mundo ideal que é um mundo pelo qual ele vai afirmar determinados valores como superiores, e nesse mundo ideal ele vai conseguir trazer um significante para a vida real que está fora dela, ou seja, negando a vida a ela mesma, né? Então esse aqui é o pressuposto de Sócrates para poder se colocar como alguém de valor, de uma moral predominante àqueles que se afirmavam como fortes na sociedade, segundo Nietzsche. Aqui outra citação, né, do segundo trecho. Essa irreverência de considerar os grandes sábios como tipos de decadência
nasce em mim precisamente num caso em que o preconceito letrado e iletrado se opõem com maior força. Reconheci em Sócrates e em Platão sintomas de decadência, instrumentos da decomposição grega, pseudo-gregos, antigregos, origem da tragédia, 1882. Ou seja, aqui já tem uma anunciação do que é a pretensão de Nietzsche aqui em Crepúsculo dos Ídolos. Então, repetindo, as máximas e flechas são anunciações e provocações. Lógico que tem algumas delas, dessas máximas no início do livro, que servem para você fazer uma digressão maior acerca de uma possibilidade de interpretações. Mas não adianta fazer super interpretações sem conhecer o contexto do livro, sem fazer uma leitura inicial do livro, uma leitura estrutural no sentido de identificar quais são as ideias que perpassam o livro de um modo geral, né? E ter um método para poder fazer esse tipo de leitura, apesar de entendermos Nietzsche como contestador da racionalidade, né? Supostamente um irracionalista, né? Mas é necessário um método para poder compreender pelo menos a construção textual do filósofo, para você abarcar suas ideias principais e não ficar tentando achar pelo em ovo, certo? Apesar de Nietzsche fazer essas provocações que tendem a colocar você além do texto, mas cuidado para não se perder.